Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus e a espiritualidade a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos. Vamos dar início então aos nossos trabalhos. Peço que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares. Peço também que me acompanhem na prece para a abertura dos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos igrai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conceitos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregados de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu não sou uma entidade que tem o hábito de vir palestrar para vocês, mas eu fui chamado para tratar do assunto específico com o qual eu trabalho, porque eu entendo a importância de falar com vocês sobre esse assunto enquanto vocês ainda estão encarnados. Eu faço parte da equipe de desligamento dos encarnados do seu corpo espiritual. Então, quando de fato chega o momento de vocês serem desligados do corpo, ou seja, de vocês morrerem, voltarem para o plano espiritual, são equipes como as que eu trabalho, que vão até você para separar o seu corpo espiritual do seu corpo físico, para que você entre no plano espiritual e agora siga o seu caminho naquele plano. E uma das maiores dificuldades que nós encontramos, filhos, para fazer esse desligamento de forma efetiva, é justamente o comportamento de vocês. O apego que vocês têm à matéria, o apego que vocês têm ao corpo, o apego que vocês têm às pessoas que estão te rodeando, as frustrações, porque o encarnado ele nunca acha que é a hora certa de ir, às vezes acha que está indo tarde demais, às vezes acha que está indo cedo demais. Não raro sai do corpo e já começa as reclamações do porquê que aquilo aconteceu naquele momento, seja por qual razão for, se está achando tarde ou se está achando cedo. Aqueles que não se preparam para esse momento e sentem o impacto do desconhecido, porque não procurou se informar, não procurou encontrar na sua fé as respostas do que acontece depois do desencarne. Vocês não precisam, não devem acreditar, filhos, que não existe nada, porque existe muita coisa. Esse daqui é só um treinamento que vocês passam, isso daqui é a imperfeição, a imagem imperfeita do que é a verdadeira casa de vocês. Então, o conselho que eu dou a vocês, filhos, tenham a plena consciência de duas coisas. A primeira é que o desencarne vai chegar para todo mundo, não tem escapatória.
E a segunda é que Ele vai chegar no momento que Ele tiver que chegar. Não importa a sua vontade agora enquanto encarnado, importa a sua vontade quando você estava no plano espiritual e planejou essa encarnação. Você também planejou ali mais ou menos o momento do seu desencarne, a forma do seu desencarne. Então, se você esperou ele chegar de forma natural, né? Nós estamos falando dos suicidas, mas se você esperou ele chegar de forma natural, seja por qual razão for, morri por doença ou me mataram, você teve alguma participação nesse planejamento no plano espiritual. E não fujam dessa responsabilidade, não fujam dessa realidade. Então façam as suas orações pedindo discernimento, pedindo esclarecimento, principalmente se você tiver no seu coração sentimentos restritivos em relação à morte e pós-morte. Vocês não sabem a angústia que muitos espíritos ficam simplesmente porque não é perder tempo, porque isso não é perder tempo, né? Mas não tiraram um tempo da sua encarnação para se instruir o espírito em relação a isso. Vocês precisam buscar os ensinamentos do nosso Pai. E Jesus Cristo, enquanto Ele esteve aqui, Ele pregou muito isso. Vocês vão voltar para a casa do nosso Pai. Vocês vão ser recebidos no local que vocês precisam serem recebidos. Então encarem essa realidade. E se esse local vai ser bom, se esse local vai ser ruim, se esse desligamento do corpo material vai ser bom, se esse desligamento vai ser ruim, se você vai ser recebido por espíritos bons ou espíritos ruins. E isso não tem nada a ver com a minha equipe é neutra. Eu só faço o teu desligamento. Muitas vezes vocês nem têm acesso a mim. Somos só para aquilo ali. Mas existem espíritos ao seu redor. Esses sim você vai ter contato. Esses sim vão interagir com você, vão conversar com você. E se eles vão ser de luz ou não, depende do seu comportamento aqui enquanto encarnado, da luz que você emitiu ou não. Então se preparem, filhos. Não fujam desse assunto, porque todos vocês vão passar por isso. E eu tenho certeza que todos vocês querem passar da melhor forma. Se vocês têm familiares que estão doentes, que estão... que vocês acham, né, que pode estar chegando esse momento, se for uma pessoa que aceita conversar, converse com ela. Se for uma pessoa que não aceita conversar, reze por ela. Imita a luz, porque toda luz ajuda, toda luz acalma. E se essa pessoa ela não tem uma aceitação fácil, uma luz que possa acalmá-la vai ser de grande valia. Então se informem, não fujam disso, porque vai acontecer. É necessário acontecer. E eu desejo do fundo do meu coração que seja tranquilo para vocês, porque é muito triste para nós vermos muitas vezes espíritos em agonia, espíritos inconformados. A gente sabe que vão sofrer até entender a sua nova condição. Às vezes muitos demoram séculos para entender e aquele sofrimento fica perdurando. Pensem em vocês. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da palestra de hoje é a expectativa é a mãe da frustração. A frase a expectativa é a mãe da frustração traduz muito bem um fenômeno que todos nós vivemos em maior ou menor grau. A tendência de projetar no futuro e nas pessoas um cenário ideal, quase sempre não se concretiza exatamente como imaginamos. O problema não está em sonhar ou planejar, mas sim em confundir expectativas com certezas. Quando acreditamos que algo vai acontecer de determinada maneira ou que alguém vai agir de acordo com o que esperamos, criamos um roteiro mental. E quando a realidade não segue esse roteiro, sentimos frustração, decepção ou até injustiça. No caso dos filhos, por exemplo, muitos pais constroem desde cedo um ideal de quem eles serão, qual profissão terão, quais valores seguirão. Mas cada filho é um ser único, com desejos, talentos e caminhos próprios. Se a expectativa dos pais for maior do que a aceitação dessa individualidade,
a frustração é quase inevitável. O mesmo vale para amizades, relacionamentos amorosos, colegas de trabalho e qualquer interação humana. Quando esperamos que o outro pense, sinta ou reaja como nós, esquecemos que ele vive a partir de suas próprias experiências, valores e escolhas. A chave para evitar a frustração constante não é não esperar nada. Isso seria quase impossível, mas flexibilizar as expectativas. Isso significa manter uma abertura para o que realmente é e não apenas para o que gostaríamos que fosse. É alinhar mais com a realidade, cultivando uma postura aceitação. Em vez de viver esperando que o outro corresponda ao nosso roteiro, podemos trocar a expectativa rígida por intenção e confiança, deixando espaço para o inesperado. Afinal, muitas vezes, o que vem fora do nosso script pode ser ainda melhor do que imaginávamos se estivermos dispostos a ver assim. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz honesta esteja com cada um de vocês. O que a gente mais vê quando as pessoas vão conversar lá em cima com as entidades responsáveis é as dificuldades dos relacionamentos das diversas ordens, né? Familiar, às vezes do trabalho, de amizade. É sempre a dificuldade de lidar quando o outro não segue as nossas expectativas, os nossos sonhos. Os relacionamentos mesmo da parte afetiva são os mais complicados, porque normalmente as pessoas criam expectativas nos outros de como eles vão agir, como eles vão reagir, e normalmente isso passa muito longe do que acaba acontecendo. E às vezes as pessoas também entendem que o outro está errado ou que faz de propósito, mas a grande maioria tem dificuldade de entender que nem todo mundo às vezes não age ou reage como você gostaria por maldade, mas por entendimento da vida. Às vezes faz aquilo sem perceber, para ele é uma coisa normal, mas as pessoas têm essa dificuldade de entender isso. E normalmente quando começa um relacionamento já cria todo um roteiro que dificilmente funciona. E aí começam as dificuldades, às vezes de enxergar que a outra pessoa, ela também tem o roteiro dela, e o relacionamento dá certo quando vocês tentam unir esses dois roteiros e ficar bom para ambos. Mas encarnado de maneira geral não sabe fazer isso. Ele sempre espera que o outro se amolde ao que ele entende como correto, como certo, siga esse roteiro. E relacionamentos de maneira geral, de qualquer tipo de relacionamento, uma outra coisa muito complicada de encarnado é conversar. Encarnado não sabe conversar. Encarnado ele quer convencer que ele está certo e que o outro está errado. Ele quer convencer o outro a fazer tudo do jeito que ele entende como correto, independente da opinião do outro. E pode ser até que ele esteja correto, mas a gente está aqui para treinar na prática. Então às vezes a gente tem que quebrar a cara, como vocês falam, para entender que a vida pode ser de uma maneira diferente. O que a gente mais vê em questão de relacionamento é que encarnado, toda vez que ele vai conversar, ele está preocupado em dizer: bom, o nosso relacionamento está difícil porque a culpa é do outro.
Vocês não conseguem sentar no momento que estão calmos, olhar um para o outro e dizer: meu relacionamento não está bom. O que a gente pode fazer para mudar? Mas não. Você já começa porque você fez isso, porque o outro fez aquilo, e assim vai. É muito engraçado, a gente olha às vezes na cabeça de vocês, os que têm relacionamento mais antigo. Às vezes vocês já estão 15, 20, 30 anos juntos e parece que a primeira briga que teve continuam brigando até hoje, porque vai voltando, né? Porque lá você fez isso e vem vindo. E só vai acumulando brigas, confusões, dificuldades e nada vai mudar. Até porque normalmente quando vai se tendo mais idade, mais difícil é de mudar, a não ser pelo sofrimento. Então os relacionamentos dão certo quando se senta para conversar e cada um procura fazer a sua parte o melhor possível para que esse relacionamento dê certo. Às vezes a gente olha as pessoas sempre com uma visão de príncipes, princesas, né? Eu acho muito engraçado isso que a entidade lá em cima ela fala: não tem príncipe, não tem princesa, só tem sapo. Porque todo mundo tem defeito, mas todo mundo tem qualidade. E quando a qualidade compensa o defeito, o relacionamento tem tudo para dar certo. Quando você entende que você também tem defeito e a pessoa outra está lidando com os seus defeitos, você também começa a enxergar e dizer: bom, eu tenho que fazer o mesmo. Porque aquilo, aquela parte da qualidade compensa o que me faz estar junto com essa pessoa. E não querer mudar o outro completamente. Porque as pessoas só mudam quando elas querem mudar. E infelizmente só mudam quando estão sofrendo. E por que precisa chegar nessa parte do sofrimento? Isso vale para pais e filhos da mesma maneira, para aqueles que são os tutores de alguma criança. Claro que quando tem idade e ainda não tem entendimento, tem que ser guiado. Mas a partir de um determinado momento que se torna adulto, os problemas começam. Porque os pais, por mais idade que já têm os filhos, os pais sempre se enxergam eles como tem que direcionar e mostrar e ter mais experiência. E os filhos enxergam os pais como alguém que já está ultrapassado e não entende nada. Em vez de aproveitarem essa experiência do pai também, e voltamos na mesma coisa. Por que não sentam e não conversam? Eu sei que muitas vezes os pais querem o melhor para os filhos, mas será que esse melhor para ele realmente é o melhor para ele? Muitas vezes a gente vê os pais que querem estabelecer, arrumar uma vida como foi a vida deles, que eles entendem que são boas. Só que às vezes nem eles estão felizes com a vida deles, mas parece que querem direcionar os filhos para aquilo. Os filhos a gente tem que dar educação, ensinar a moral, ensinar o respeito, ensinar o amor, e dali para frente eles têm que tocar a vida deles. Eles também têm um planejamento de encarnação que às vezes é muito diferente daquele teu sonho, muito diferente daquilo que você acredita como melhor para eles. E infelizmente também, se eles sofrerem às vezes porque não te escutaram, isso faz parte do aprendizado. Vocês também, quando eram filhos, também fizeram muita coisa diferente do teu pai te deu, tua mãe como conselho, e você sentiu na pele o sofrimento que isso acarretou e não aprendeu. É assim que a gente aprende. Aqui na encarnação é prática. E às vezes, infelizmente, a gente tem que sofrer, e sofrer na prática para começar a mudar. E aí não é para o pai e para a mãe, tá ali, viu, eu te avisei, eu te falei o que eu fiz. Não. Está com os braços abertos para esperar. Claro que tudo dentro dos teus limites. Conselho, como é que se dá conselho? Você fala e diz: olha, não faça isso porque não vai dar certo por causa disso. Ou faça assim porque assim vai dar certo. Vira as costas e sai. Não é para ficar discutindo, não é para ficar tentando convencer, não é para ficar brigando, porque às vezes por picuinha faz exatamente o contrário. Se ele ainda não entendeu aquilo como uma verdade, a vida vai ensinar, ou seja, sofrimento. E lembrem-se, principalmente aqueles que são responsáveis pelos filhos,
vocês também têm o limite de vocês. Vocês também não podem extrapolar o limite, às vezes físico e emocional, para fazer tudo o que o filho quer, criar ele naquela gaiola dourada, porque no momento que você desencarnar, e a tendência é você desencarnar antes, ele não vai saber lidar com a vida. E é o que a gente mais vê hoje em dia, os pais preocupados em afastar os filhos de tudo, e não preparam os filhos para nada. Os pais preocupados em dar tudo o que o filho quer, sem mostrar o trabalho que tem para ter essas coisas. E o momento que você não estiver mais junto, como que vai ser o teu filho? Será que ele vai viver sozinho? É por isso que para filho funciona muito isso. Ensine a pescar, não dá o peixe. Porque vai chegar determinado momento que você não vai estar lá para pescar para eles. Eles vão ter que se virar sozinhos. E o que vai dar força nele é principalmente o teu exemplo. Porque tem pai e mãe que adoram dizer para os filhos: não fume, e nesse momento a pessoa está fumando. Não beba com um copo na mão. Ou não faça isso e você fazendo. Também não adianta. É o teu exemplo que ensina. Então, filhos, relacionamentos, muito mais do que vocês criarem na tua cabeça um roteiro que nunca vai funcionar como você queria, é procurar a cada dia ir vivendo, ensinando, aprendendo, porque é assim que a vida funciona. A gente está aqui para trocar experiências, seja quem for, que relacionamento que for. Às vezes olhe para aquela pessoa que você entende: puxa, está fazendo tudo errado. Será que ele está fazendo tudo errado mesmo, ou é você? Não, é ele que está fazendo errado, então siga o teu caminho. Você quer dar um conselho dele, você quer ajudar, agora impor não adianta. Principalmente quando falamos de adultos. Às vezes as pessoas fazem por medo, ou faz porque não tem outra alternativa, mas a partir do momento que você sair de perto, ele vai continuar cometendo os mesmos erros, porque ele foi obrigado, porque ele não aprendeu o porquê daquilo. Vocês estão aqui para ensinarem e para aprender. E principalmente quando falar de relacionamentos, hoje está bom, continua o teu relacionamento, amanhã está bom, continua. Não está ficando bom, vamos conversar para ver o que acontece. Se conversando não dá certo, será que não está na hora de arranjar outro relacionamento? Às vezes, antes só do que mal acompanhado é a melhor coisa que tem. Porque a gente vê pessoas extremamente desequilibradas, irritadas, angustiadas, tristes, culpando o outro, porque o outro não seguiu o roteiro. E será que o outro é feliz também com esse roteiro que você planejou? Isso depende de cada um de vocês analisarem. É a vida de cada um de vocês. Mas lembrem-se de uma coisa: é muito difícil fazer o outro mudar da maneira de pensar, se ela não quiser. Nem a espiritualidade consegue isso. Nós intuímos, não conseguimos obrigar ninguém a fazer nada. As nossas intuições são conselhos. E como todo conselho pode ou não ser aceito, depende de cada um de vocês. Então olhe no final do dia como é que está indo os teus relacionamentos amorosos, de trabalho, de vizinho, de família. O que você podia fazer diferente, pelo menos para isso tudo ser mais equilibrado para você? Isso é o principal ponto. Que a paz esteja com todos.